E aí, eu queria contar uma história para vocês, antes da gente entrar no tema de... Esse é o tema de hoje. Mas antes da gente entrar na palavra do tema de hoje, eu queria contar uma história. E aí, pode passar para o terceiro slide. Em algum momento da sua vida, você já esteve assim? Como a Nazaré? Eu também. Gente, vou contar uma história para vocês bem rapidinho. Aconteceu comigo ano passado. Foi o momento que eu me senti mais assim. No meio do ano, tudo na minha vida despencou. Tudo que era de um jeito, virou de outro. Virou tudo de ponta cabeça. Acredito que isso nunca aconteceu com ninguém aqui, né? A vida de vocês bem tranquila, tudo muito boa. Nunca aconteceu isso, só comigo. Tudo mudou, gente, tudo. Se eu falar pra vocês que foi no meu serviço, foi na minha casa, foi em todo lugar. E aí eu tava assim, Deus, e aí? Só que tudo aconteceu depois que eu recebi uma palavra muito boa de Deus. Nossa, você vai viver coisas muito legais, você vai viver coisas muito boas e não sei o quê. Aí eu fiquei, nossa, né? Na mesma semana que eu recebi essa palavra, aconteceu tudo ao contrário. Aí eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? É alguma pegadinha? E não. E aí Deus ficava, ó, silêncio. Eu falei, ai, e agora? O que vai acontecer? E aí eu queria ficar adivinhando como a Giovana fez. Queria saber o que eu ia pular, o que eu não ia bater na cadeira, o que eu ia fazer da minha vida. Mas não consegui, porque eu estava o quê? Com a venda das minhas dificuldades. E aí sim, ó, só Nazaré. E aí foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. E Deus foi me falando, você está exatamente onde você tinha que estar. Aí eu falei, ah, não. Mas você não falou isso antes, você falou que ia acontecer só coisas boas. Aí eu estou exatamente num problemão, e você está falando que eu tinha que estar num problemão. Isso não faz sentido. Só que vocês já ouviram falar que, para Deus, as coisas elas são meio invertidas, elas são meio diferentes? A matemática de Deus, gente, não é a nossa. O tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso. E aí fui tentando entender. Quando estava tudo bem, eu falei, Deus, passei por tudo, eu entendi tudo. Vocês acreditam que eu fiquei doente? Aí eu falei, não, eu nunca fico doente. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Aí fui em um monte de médico. Vocês já ficaram doentes? E aí você tem que passar em um monte de médico. Não é uma chatice? Aí um fala assim, não, é dor na sua cabeça. Aí você toma um remédio de cabeça. Aí o outro fala, não, é dor no seu pé. Aí você toma um remédio de pé e nada melhora. Aí fala, não, é dor no seu olho. Aí você toma remédio de olho e não melhora. Aí chegou um momento que as pessoas ficavam desesperadas. Meu Deus, o que será que você tem? E aí eu não sei o que eu tenho. E eu posso falar para vocês, até agora eu não sei o que eu tenho. Mas tá tudo sob controle, né? A gente confia em Deus, lembra da primeira pergunta. E aí passei. Quando eu achei que eu tinha entendido, aconteceu tudo isso. Aí eu falei, Deus, chega. Eu não vou querer ficar igual a Nazaré entendendo, não. O que você quiser fazer, você faz. Porque hoje a gente vai falar de fé em meio à sua dificuldade. Então pensa aí em uma coisa que é muito difícil para você, que você fala assim, olha, eu acho que talvez não é nem só difícil, é impossível. Pode passar para o próximo. Aí eu trouxe isso aqui, que a nossa vida é assim, tá? O meu plano, a minha ideia era um PlayStation 1. Talvez vocês não conheçam, vocês conheçam, não sei. Isso aqui é pra galera mais velha ali, ó, o Guilherme, o Israel, não é muito pra galera de vocês. Mas Deus tem pra você um PS5. Olha que legal. Não tô falando que ele vai te dar, né? Tô ilustrando aqui. Às vezes você tem um sonho aqui, ó, que é esse aqui, e Deus tem um outro lá pra você. Mas Ele tá deixando algumas coisas acontecerem na sua vida para que você entenda. E quando chegar o momento de você ter ali o seu PS5, você vai valorizar isso. E você vai deixar o Senhor sendo o centro do seu coração. Porque se o Senhor, Ele já entrega alguma coisa pra gente, será que a gente vai ficar ali tão próximo dEle como a gente é? Fica aí uma pergunta. Então, às vezes, não é que Deus ele faz uma coisa ruim para acontecer na sua vida. Não. O Senhor, Ele transforma a maldição em bênção na nossa vida. Mas a gente está num mundo aqui que é todo caído, né? Vocês já sabem. É um mundo assim, ó, que já é do maligno. Então, a gente pode ficar doente, a gente pode passar por tristeza, a gente pode passar por dúvida, a gente pode passar por dor, porque faz parte desse mundo.
Ou não faz parte? Ou vocês têm a vida assim tranquila? Vocês têm a vida tranquila? Não? Ah, tá. Então é isso. Então, às vezes, para você chegar lá, Deus, ele permite algumas coisas acontecerem para que você, continue firme ali com a sua fé. Mas eu não tenho só a versão para meninos, eu tenho a versão para meninas. Pode passar pro próximo. Aqui, Às vezes você quer, menina, um brilhinho de morango, que inclusive é muito bom. Mas para você passar eles, tem que passar com o dedo, né? O dedo fica todo melecado ali, se não tiver um lugar para você lavar a sua mão. Mas Deus, ele tem um Carmed para você, um Carmed de Fine ainda. Olha que chique. E a gente querendo o brilhinho de morango. Não é melhor a gente confiar em Deus? É melhor a gente confiar em Deus ou não? Ah, tá. Achei que não era. Achei que... Pode passar pro próximo. Aqui, Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Existem coisas na nossa vida que pode ser que ela não esteja assim tão de cabeça para baixo. Mas existe alguma coisinha ali que tá te incomodando. Existe alguma coisa que é difícil para você. E aí eu vou te perguntar. E é para vocês me responderem, por favor. Se a TV da sua casa, ela quebra, uma TV top show, super master. Você joga fora ou você vai levar para conserto? Conserto? Tá. Seu tênis favorito de todos. Você pisou na lama ali, arrebentou com seu tênis. Você vai lavar ou você vai jogar fora? Ah, tá. Agora a boneca. Gente, isso aqui é um clássico, tá? Se isso nunca aconteceu com a sua boneca, você não brincou de boneca certa. Porque todas as bonecas bebezinhas saem o braço. E é uma luta para colocar de volta. Meninas que estão nesse lugar, quando a sua bebezinha saía o braço, o que você fazia? Colocava no lugar ou pedia para sua mãe, né? Porque tem umas que é muito duro para colocar de volta. Por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes você tá lá... Ai, mas isso é tão difícil, mas isso é tão impossível, mas isso é tão não sei o quê, mas isso é tão... Toda a rainha, o rei da coitadolândia. Tudo para você é mais difícil na sua vida. Tudo para você é mais complicado. Mas aí, essas coisas materiais, a gente conserta, certo? Por que a gente acha que Deus, ele não pode restaurar ou consertar alguma coisa? Deus, ele criou tudo. Tudo. Mas aí acontece alguma coisa na sua vida e você fala, ai, mas não tem jeito. Mas Deus não pode consertar. Por quê? Se a gente conserta a boneca bebezinha, depois sai o braço de novo, e você põe de novo, e sai de novo e põe de novo. Então, eu acho que Deus pode consertar alguma coisa, não pode? Então, pensa aí no seu problema. Pensa no problema que a gente vai falar dele no final da história. Pode passar. Aí teve um cara. Quem aqui já ouviu falar de Esdras? Pouca gente. Então vocês vão ter uma lição de casa aí? Esdras tem 10 capítulos. 10. Gente, pouco. Porque vocês ficam 1 hora, 2 horas no TikTok, que eu sei. Quem não fica no TikTok, fica no Instagram. Quem não fica no Instagram, fica no Roblox. Tá? Não vem fazendo com a cabeça pra mim aqui não, que é verdade. Tá vendo? E aí, então a lição de casa vai ser vocês lerem Esdras. 10 capítulos só. Ai, Evelyn, mas eu não gosto de ler. Ai, mas eu posso dar uma dica? Quando eu li isso aqui, eu li com uma amiga minha. Aí o que eu fazia? Ela mandava pra mim, já leu hoje? Aí eu ficava, putz, ela já leu, eu não li, né? Aí eu lia. No outro dia, ela não tinha lido, eu ficava, já leu hoje? Te ajuda. Chama o seu líder, chama o seu mentor, seu pai, sua mãe, alguém pra ler com você. Que aí você vai conseguir. E é uma história muito boa, vale a pena. O que acontece? Vou resumir aqui pra vocês. Esdras, fé e restauração. Esdras, ele era um escriba e um sacerdote. E aí, antes dessa história toda acontecer, a galera do povo de Jerusalém, eles foram exilados. O que é ser exilado? É quando você tá ali na sua cidade. Imagina que a gente é uma cidade aqui, tá todo mundo aqui. Aí do nada alguém chega e fala assim, eu quero dominar essa cidade, não sei o quê. Aí a gente fala, não, você não vai dominar não. Só que essa pessoa é um pouco mais forte que a gente. O que essa pessoa faz? Luta, leva a gente embora para a cidade dela e a gente vai para lá em quê? Em cativeiro. Ruim ou bom? Ah, tá, achei que você tinha achado bom. E aí tinha acontecido isso com o povo de Israel, ou com o povo de Jerusalém. Eles foram para Babilônia, de uma cidade para outra cidade, que era um outro governo, era um outro império, eram outros costumes, era tudo diferente.
Só que aí, passaram-se alguns anos e entrou um outro império, o Império Persa, e veio o rei Ciro. Aí ele falou assim, olha, vamos liberar esse pessoal, deixa eles voltarem para lá, tá bom? Deixa eles irem. E aí a galera voltou. Beleza, reconstruíram o templo que tinha sido quebrado, fizeram várias coisas. Mas, como eles passaram muito tempo em outra cidade, eles tinham os costumes da outra cidade ainda. Pensa comigo, você mora aqui em São Paulo, você vai para Bahia, fica na Bahia, sei lá, 3 anos, come comida da Bahia, faz as coisas da Bahia, veste a roupa da Bahia, faz tudo da Bahia. E aí, do nada, você fala, eu vou voltar para São Paulo. E aí, quando você volta para cá, você não vai voltar com o costume da Bahia? Até falando arrastado, igual eles falam. E foi o que aconteceu com a galera. Aí, Deus falou para Esdras assim, olha, você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir, chegar no pessoal e falar assim, o que vocês estão fazendo? Porque eles tinham esquecido da lei de Deus. Eles tinham esquecido das coisas que eles tinham que seguir. E eles estavam só vivendo a vida. Eles acharam que reconstruir o templo estava ótimo. Mas não, eles tinham que ter no coração deles amor a Deus e obediência a Deus. Então Esdras foi lá falar para o povo, gente, vem aqui. É assim que funciona. A lei de Deus é assim, 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 assim. O Senhor deixou isso, 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 isso. Escriba é uma pessoa que ela escreve, claro, mas ela documenta as coisas. Então, Esdras, ele tinha muito conhecimento. Então, ele fez a galera relembrar tudo isso. Então, por isso que é uma história de fé e restauração. Fé porque ele confiou na voz do Senhor para ir até lá. E restauração, porque ele chegando lá, ele foi usado por Deus para restaurar o povo para aquilo que eles eram, para trazer a origem deles. E eu coloquei aqui, ter fé mesmo em momentos difíceis, que foi o que a gente está falando agora. Porque imagina, ele chega lá, todo mundo de um jeito, todo mundo sem querer obedecer, todo mundo na maior loucura, e ele chega lá e fala, oi, tudo bem? Deus me chamou aqui, tá? Para fazer isso, o que vocês acham? Vocês acham que o pessoal falou, nossa, que legal, vamos te ouvir? Claro que não. Para ele também foi um momento difícil. E eu coloquei aqui, após uma destruição, Deus pode reconstruir. Então, se existe alguma coisa na sua vida que está acabada, destruída. Evelyn, mas não é uma coisa assim de doença, não é na minha família, sei lá, é na minha escola. Eu tenho dificuldade em aprender. Pode ser, sim, uma dificuldade que você vai levar para Deus. Evelyn, eu não tenho nenhuma dificuldade assim. Eu sou tímida, eu tenho dificuldade de fazer amigos. Se é uma coisa muito difícil para você, é uma coisa que Deus pode resolver. Independente se você acha que é um problemão ou um problema bem pequenininho. E aqui, embaixo, eu coloquei, a restauração vem através da fé, do amor e da obediência a Deus. Então, agora a gente vai entrar num outro ponto. E eu quero que vocês me respondam. Quem aqui obedece a Deus sempre? Vocês não obedecem a Deus. Obrigada pela sinceridade. Eu fiquei com um pouco de medo, mas assim, obrigada pela sinceridade. Quem aqui obedece os pais sempre? Sempre. Gente, sempre, assim, que não torce o nariz. Obedece sem cessar? Vocês estão bem, hein? Tá. E quem aqui ama a Deus acima de todas as coisas? Olha que crentes. Vocês amam a Deus acima do Roblox? Acima do TikTok? Do Instagram? Acima, deixa eu ver. Acima de qualquer coisa que você gosta? O quê? Do YouTube? Sim, todo mundo? Mas você passa mais horas aprendendo sobre a lei e a palavra de Deus? Ou com as outras coisas? Agora a pergunta ficou mais difícil, né? Ficou mais complicada. Ficou complicado até pra mim, tá? Vou me incluir aqui. Porque na semana passada, eu ouvi uma coisa que foi chocante pra mim. Os seus hábitos são os seus amores. Não é assim, mas eu tenho um hábito muito feio de quando eu acordo eu mexo no meu celular. Tá, você pode mudar. Mas assim, você realmente está fazendo aquilo porque você quer fazer aquilo. Eu tenho um hábito muito ruim que eu não escovo o dente depois do almoço. Hábitos a gente pode mudar. E quando a gente não muda é porque a gente tá... É mais fácil, né? Não mudar.
Então agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quem ama a Deus acima de todas as coisas? Ainda teve uma galera, deu uma diminuída, mas teve uma galera. Mas, assim, você que não levantou a mão de novo, não se sinta mal. A gente vai estar aprendendo juntos, beleza? Agora, passa o próximo slide só para ver qual que é. Ah, tá. Agora, eu vou ler isso aqui com vocês. E depois a gente vai fazer um momento de reflexão. De entender, a gente vai orar. Mas não vai nem tocar uma música conhecida aqui, porque é para vocês orarem de verdade, para eu orar de verdade também. Mas antes disso, eu queria que você se lembrasse de novo daquela questão que é impossível para você, que é tipo muito difícil. Evelyn, é muito difícil o relacionamento com os meus pais. É muito difícil aqui na igreja eu ter amigos aqui. É muito difícil eu confiar nas pessoas porque eu passei por um momento muito complicado onde quebraram minha confiança. É muito difícil eu conseguir falar com a minha mãe sem brigar. É muito difícil na escola. É muito difícil na escola eu falar que eu realmente sou crente. É difícil para mim. Pense o que é difícil para você, o que é muito difícil. Que você já tentou mudar várias e várias e várias vezes e você não conseguiu. Na força do seu braço, enquanto eu vou ler isso aqui. Salmos 46, 1, 2 e o 7. Diz: Deus, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. A adversidade é dificuldade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Se em algum momento você pensou que existe alguma coisa impossível para Deus, eu também pensei. Mas a gente pensou completamente errado. Porque se Ele é Deus, que Ele é refúgio em todos os tempos, se Ele é Deus que venceu a morte, gente, o que é mais difícil do ser humano enfrentar quando algum parente morre? É difícil enfrentar o luto. Que é uma coisa que ninguém vai fugir? É a morte. E Deus, Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Por que Ele não pode fazer as coisas na nossa vida? Às vezes a gente acha muito que Deus, Ele é igual a gente. A gente acha que Deus, Ele não é fiel, porque a gente não consegue ser completamente fiel. A gente acha que Deus, Ele não tem força suficiente, porque a gente não tem força suficiente. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele é diferente da gente. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Certo? Eu queria agora que você fechasse seus olhos. Esquece seu amigo do lado, esquece quem está aqui, esquece que eu estou aqui na frente, esquece. Pode passar para o próximo. Eu vou colocar uma música e eu quero que você reflita sobre o que está acontecendo na sua vida. Você vai ter 2 minutos para isso. Você vai pensar em alguma coisa, você vai pedir para Deus falar com você. Pode pôr a música, por favor.
agora, ainda de olhos fechados. Pode deixar baixinho. Todo mundo de olhos fechados ainda. Eu quero que você comece a falar com o Senhor. Comece a falar pra Ele o que é muito difícil pra você. Uma coisa que eu aprendi é que Deus, Ele não se assusta com nada que você fala pra Ele. Ai, Evelyn, mas isso que eu vou falar pra Deus é muito feio. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Ele não estava lá? Ai, mas isso que eu vou falar pra Deus, eu não tenho coragem de falar. Você acha que Deus, Ele não te entende? Deus, Ele está com você todo o tempo. Mesmo quando você não convida Ele para participar do seu dia. Mesmo quando você acha que Ele não estava lá, Ele estava vendo. Eu quero que agora você faça a sua oração mais sincera da sua vida. Que você fale assim, Deus, isso é muito difícil pra mim. E eu acho que isso também pode ser difícil pra você. Por isso que eu nunca te disse. Às vezes, o seu difícil é o relacionamento dos seus pais em casa. É a sua família, é os seus irmãos. Às vezes, o seu difícil é que você passou um momento que alguém fez algo com você que não deveria fazer. Só que você não teve coragem de falar pra ninguém. E você fica, eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo confiar em Deus porque eu não confio em ninguém. Às vezes, o seu difícil é realmente enfrentar a timidez. Qual que é o seu difícil? É fé mesmo em meio à dificuldade. O Senhor, Ele pode agir mesmo quando a gente está triste. Mesmo quando é difícil para nós. Então, eu quero que vocês orem. Eu vou orar, mas eu quero que você faça a sua oração nesse momento. E eu queria pedir agora para a galera da equipe orar sobre a vida deles. Que em nome de Jesus seja realmente quebrado, que você entregue isso para Deus. Mas feche seus olhos, tenha o seu momento. Eles vão orar por vocês? Vão. Só que ninguém pode fazer você se achegar ao Senhor. Só você. Só a sua oração. Então, eu vou orar e eu quero que vocês orem. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu te agradeço pelas vidas deles, Deus. Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, é o Senhor que nos surpreende mesmo em meio à dificuldade. Então, que em nome de Jesus, Deus, que o Senhor pegue cada uma dessas dificuldades, cada uma dessas feridas, cada um desses medos e que o Senhor transforme isso, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo que está quebrado, como a gente viu as coisas que podem ser restauradas, Deus, o Senhor pode restaurar os nossos corações, o Senhor pode restaurar as nossas casas, o Senhor pode restaurar, Senhor, a nossa identidade. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada um deles, Deus. E que toda dificuldade, seja na escola, seja em casa, seja interno, Deus. Pessoas que têm problemas de ansiedade, pessoas, Deus, que acreditam que não conseguem enfrentar essa ansiedade, que o Senhor não pode curar isso. Que em nome de Jesus, o Senhor traga cura, o Senhor traga revelação sobre a vida deles nessa manhã. Que em nome de Jesus, eles entendam quem o Senhor é, Deus. E a sinceridade no coração deles, exista quebrantamento, exista arrependimento, que o Senhor venha e contemple esses corações em nome de Jesus.